E se eu te dissesse que o sistema que domina o mundo hoje começou com um único homem há milhares de anos? Gênesis, capítulo 10, verso 8, nos apresenta Nimrod, descrito como o primeiro poderoso na Terra. Mas a maioria das pessoas assume que ele foi apenas um líder forte. A verdade vai muito mais fundo. Nimrod não foi simplesmente um governante. Ele foi o arquiteto do primeiro sistema global de rebelião contra Deus. Nesta jornada, vamos fazer 3 coisas. Primeiro, vamos descobrir quem realmente foi esse homem e por que a Bíblia o destaca entre milhares de outros nomes. Segundo, vamos entender como ele criou o modelo que impérios usam até hoje para se afastar do Criador. E terceiro, vamos revelar por que Babel nunca desapareceu, apenas mudou de forma. E uma vez que entendemos essa primeira camada, a história real começa. O mundo depois do dilúvio era silencioso demais. Noé e sua família pisavam em solo redesenhado. Montanhas tinham surgido onde antes havia planícies. Vales se formaram em lugares que antes eram elevados. Nada parecia familiar. A ordem divina era clara e registrada em Gênesis 9:1. Crescei, multiplicai e enchei a terra. Não havia margem para interpretação. Deus queria que a humanidade se espalhasse. Mas o coração humano carrega algo que o dilúvio não conseguiu lavar. Gênesis 8:21 já alertava. A imaginação do coração do homem é má desde a sua mocidade. Essa verdade seria testada rapidamente. Os filhos de Noé começaram a formar famílias. Sem, Cã e Jafé organizavam o trabalho. Plantavam, construíam, aprendiam o novo ritmo da criação. Mas algo começava a mudar. A reverência inicial se enfraquecia. As noites ao redor do fogo já não incluíam apenas histórias sobre o dilúvio. Começavam a surgir conversas sobre domínio, território e poder. As gerações mais jovens não tinham visto a arca. Não tinham ouvido a chuva que destruiu tudo. Para eles, Deus era uma história contada por avós. E quando Deus se torna apenas história, o homem se torna seu próprio Deus. Foi nesse contexto que nasceu Nimrod, filho de Cuxi, neto de Cam. Sua linhagem já carregava tensão. Cam havia demonstrado desrespeito ao próprio pai. Gênesis 9:22-25 registra o episódio. E a maldição pronunciada por Noé ecoaria por gerações. Mas Nimrod não nasceu para ser apenas mais um descendente problemático. Ele nasceu para mudar a história. Desde criança, observava os homens ao redor. Estudava como os líderes de clãs tomavam decisões. Analisava como disputas eram resolvidas. Percebia que quem controlava o medo controlava as pessoas. E ele não tinha medo de nada. A Escritura dedica espaço incomum a ele. Entre dezenas de nomes em genealogias secas, Nimrod recebe descrição. Gênesis 10:8-9 declara que ele começou a ser poderoso na terra. Essa frase não aparece para mais ninguém naquela lista. Por quê? Porque algo estava começando. Algo que mudaria o curso da humanidade. Ele não era apenas forte fisicamente. Era estrategista, manipulador, visionário. Via oportunidades onde outros viam apenas rotina. Enquanto famílias se contentavam com aldeias pequenas, Nimrod sonhava com algo maior. Ele olhava para o horizonte e via impérios. Mas aqui está o que a maioria ignora. Nimrod não construiu poder sozinho. Ele entendeu algo fundamental. Pessoas seguem quem oferece segurança e identidade. Ele começou reunindo jovens inquietos. Organizava caçadas. Resolvia conflitos. Protegia aldeias de animais selvagens. E a cada vitória, sua reputação crescia. Logo, homens o seguiam não porque eram forçados, mas porque queriam. Esse é o primeiro segredo de todo o sistema de rebelião. Ele nunca parece errado no começo. Sempre parece necessário.
As aldeias ao redor começaram a depender dele. Quando surgia a ameaça, chamavam Nimrod. Quando precisavam de direção, procuravam Nimrod. Ele se tornou indispensável. E pessoas indispensáveis se tornam insubstituíveis. E insubstituíveis se tornam intocáveis. Nimrod estava construindo algo que nenhum homem antes havia imaginado. Não apenas liderança, mas domínio. Não apenas influência, mas controle. E o mundo não fazia ideia do que estava prestes a testemunhar. Antes de continuarmos, se este conteúdo está despertando algo em você, deixe seu like, comente e compartilhe. Inscreva-se no canal. E se quiser abençoar esse ministério, clique em Valeu Demais ou torne-se membro. Sua contribuição mantém esse trabalho vivo. Mas a história de Nimrod estava apenas começando. O que ele faria a seguir não tinha precedentes na história humana. E uma vez que você entende o próximo passo dele, vai reconhecer o mesmo padrão em sistemas que existem hoje. Capítulo 2. Nascido para dominar. A infância de Nimrod foi diferente. Enquanto outras crianças brincavam, ele observava. Enquanto jovens aprendiam ofícios, ele aprendia pessoas. Há algo perturbador em alguém que desde cedo demonstra ambição sem limites. E Nimrod não tinha limites. E seu nome significa rebelde, ou aquele que se levanta. E ele fez exatamente isso. Levantou-se contra tudo que representava submissão ao Criador. Mas isso não aconteceu de forma óbvia. Aconteceu de forma calculada. Gênesis 10:9 o descreve como poderoso caçador diante do Senhor. Essa expressão gera debate até hoje. Alguns traduzem como na presença do Senhor, sugerindo aprovação divina. Mas o contexto indica exatamente o oposto. A palavra hebraica usada pode significar em oposição a ou contra. Nimrod não caçava com a bênção de Deus. Ele caçava desafiando Deus. E o que ele caçava não eram apenas animais. Ele caçava influência, territórios e almas. Estudiosos antigos, incluindo Joséfo, historiador judeu do primeiro século, descrevem Nimrod como alguém que incitava os homens a desprezar Deus. Ele ensinava que a força humana era suficiente, que não precisavam temer outro dilúvio, que podiam construir sua própria segurança. Essa narrativa era sedutora e funcionava. Famílias inteiras começaram a segui-lo. Não porque ele os forçava, mas porque ele oferecia algo que parecia melhor: autonomia, independência, poder. Aos poucos, pequenos grupos se tornaram clãs. Clãs se tornaram comunidades. E comunidades começaram a se comportar como nações primitivas. Tudo orbitava ao redor de Nimrod. Ele organizava defesas, estruturava trabalho, distribuía recursos e, em troca, exigia lealdade absoluta. Quem o questionava era isolado. Quem o desafiava, desaparecia. Esse é o segundo segredo dos sistemas de rebelião. Eles eliminam dissidência sem parecer violentos. Apenas tornam a oposição irrelevante. A linhagem de Cam, da qual Nimrod descendia, já carregava histórico de irreverência. Cam havia exposto a nudez de Noé. Canaã, filho de Cam, foi amaldiçoado. E agora Nimrod levava essa rebelião a um nível institucional. Ele não apenas desobedecia, ele criava sistemas que ensinavam desobediência. Transformava pecado pessoal em cultura coletiva. E isso é infinitamente mais perigoso. Pecado individual pode ser confrontado. Pecado sistêmico se torna tradição. Nimrod crescia em influência porque preenchia um vazio. Depois do dilúvio, não havia governos estabelecidos. Não havia exércitos organizados. Não havia leis escritas. Tudo dependia de acordos tribais frágeis. Nimrod viu essa fragilidade e ofereceu estrutura. Mas a estrutura dele tinha preço: submissão total. E as pessoas pagaram esse preço voluntariamente.
porque segurança sempre parece valer mais que liberdade quando o medo está presente. Ele também entendia o poder dos símbolos. Começou a usar vestes distintas, carregava armas decoradas, andava cercado por homens fortes. Cada detalhe comunicava uma mensagem. Eu sou diferente. Eu sou superior. Eu sou necessário. E quanto mais as pessoas acreditavam nisso, mais verdade aquilo se tornava. Não porque era real, mas porque a crença coletiva cria realidade social. Nimrod estava construindo não apenas um reino físico, mas um reino psicológico. As escrituras o destacam porque ele representa um padrão. Caim matou Abel, mas isso foi crime passional. Nimrod criou um sistema. A geração de Noé foi corrupta, mas isso foi decadência moral. Nimrod foi estratégia calculada. Ele não tropeçou na rebelião. Ele a planejou. E isso o torna o protótipo de todo líder que viria depois dele com a mesma agenda. Faraó no Egito, Nabucodonosor na Babilônia, Antíoco Epifânio na Grécia, Nero em Roma. Todos ecoam Nimrod. Mas talvez o mais perturbador seja isto. Nimrod não achava que estava errado. Ele acreditava que estava libertando a humanidade, livrando as pessoas de depender de um Deus distante, construindo o futuro com as próprias mãos. Essa é a mentira mais antiga. A serpente no Éden prometeu exatamente isso. Sereis como Deus. Nimrod comprou essa mentira e vendeu para multidões. E enquanto ele crescia em poder, algo maior começava a se formar. Uma ideia, uma visão, um projeto que uniria toda a humanidade. Não para adorar a Deus, mas para adorar a si mesma. E essa ideia tinha nome: Babel. O que vem a seguir mudaria tudo. E se você acha que entende a história da torre, prepare-se, porque o que realmente aconteceu ali vai muito além do que ensinam nas escolas dominicais. Capítulo 3. O caçador diante de Deus. A expressão poderoso caçador aparece 2 vezes em Gênesis 10. Isso não é acidente literário, é ênfase. Quando a Bíblia repete algo, está sinalizando importância. Mas o que significa ser caçador naquele contexto? Não era apenas habilidade com arco e flecha, era metáfora de domínio. Nimrod caçava poder como outros caçavam alimento. E ele era bom nisso, muito bom. Joséfo escreveu que Nimrod gradualmente transformou o governo em tirania. Ele percebeu que as pessoas se sentiam seguras apenas quando alguém forte liderava. Então, ofereceu proteção contra ameaças reais e imaginárias. E quando não havia ameaças, ele criava. Esse é o terceiro segredo dos sistemas de rebelião. Eles precisam de inimigos para justificar controle. Sem medo, não há submissão. Nimrod entendia isso perfeitamente. Ele organizou os primeiros exércitos permanentes da história. Antes dele, homens lutavam apenas quando necessário. Depois, voltavam para suas famílias. Nimrod institucionalizou a guerra. Criou classes de guerreiros que dependiam dele para sobreviver. Esses homens não tinham outra identidade além de servir Nimrod. E quando sua identidade depende de alguém, você defende esse alguém até a morte. Nimrod construiu lealdade inabalável porque construiu dependência total. Mas havia algo mais profundo acontecendo. Nimrod não queria apenas governar corpos, queria governar mentes. E para isso, precisava de algo que unificasse as pessoas em nível espiritual. Precisava de religião. Não a religião que conecta o homem a Deus, mas a religião que conecta o homem ao sistema. E foi exatamente isso que ele criou. Uma espiritualidade que legitimava seu poder. Estudiosos identificam Nimrod como o fundador das religiões de mistério da antiguidade. Essas religiões prometiam conhecimento secreto. Ensinavam que apenas os iniciados entendiam verdades ocultas. E quem controlava os mistérios
controlava os iniciados. Nimrod se posicionou como mediador entre os céus e a terra, não porque Deus o escolheu, mas porque ele se autoproclamou. E quando ninguém o desafiou, aquilo se tornou verdade aceita. Arqueólogos descobriram na Mesopotâmia templos antiquíssimos dedicados a deuses guerreiros. Muitos desses deuses possuem características que remetem diretamente a Nimrod, o deus Marduk da Babilônia, o deus Baal de Canaã, o deus Ninurta dos Sumérios. Todos compartilham traços: guerreiros, caçadores, construtores, desafiadores da ordem divina. Não é coincidência, é continuidade. Nimrod morreu, mas seu modelo foi divinizado. A Escritura diz que ele era poderoso diante do Senhor. A palavra hebraica para diante pode significar na face de. Imagine alguém olhando direto nos olhos de outra pessoa em desafio. Nimrod fazia isso com Deus. Ele não negava a existência do Criador. Ele simplesmente decidiu competir com ele. Construir um reino que não precisasse de orientação divina. Provar que o homem era suficiente. E por um tempo, pareceu funcionar. As pessoas viam cidades crescendo. Viam comércio prosperando. Viam estruturas sendo erguidas. E concluíam que Nimrod estava certo, que não precisavam seguir os mandamentos antigos, que podiam escrever suas próprias regras. Esse é o quarto segredo dos sistemas de rebelião. Eles sempre oferecem resultados imediatos que parecem validar desobediência, mas consequências demoram a chegar, e quando chegam, já é tarde demais. Nimrod também manipulava narrativas. Ele recontava a história do dilúvio de forma distorcida. Ensinava que Deus havia sido injusto, que a humanidade não merecia destruição, que era preciso garantir que isso nunca mais acontecesse. E a garantia, segundo ele, era independência total. Construir tão alto que nenhuma água alcançasse. Criar sistemas tão fortes que nenhuma intervenção divina fosse possível. Essa narrativa seduzia corações machucados. E assim, de caçada em caçada, de batalha em batalha, de cidade em cidade, Nimrod consolidava algo inédito: o primeiro império pós-diluviano. Um sistema que funcionava sem Deus, que crescia apesar de Deus, que desafiava Deus. E quanto mais crescia, mais audacioso ele se tornava. Até que finalmente concebeu o projeto que definiria seu legado. Uma torre, mas não qualquer torre. A torre que tocaria os céus. A torre que gritaria ao universo: não precisamos de você. E enquanto os tijolos começavam a ser moldados, enquanto os fornos eram aquecidos, enquanto os trabalhadores se organizavam, algo estava sendo observado. Alguém estava prestando atenção. E o que parecia vitória humana estava prestes a se tornar a maior lição sobre os limites da rebelião. Capítulo 4. Quando as cidades nasceram. Gênesis 10:10 declara que o princípio do reino de Nimrod foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Essas não eram aldeias, eram cidades planejadas, centros urbanos com propósito. E o propósito era claro: centralizar poder. Antes de Nimrod, a humanidade vivia dispersa. Famílias estendidas ocupavam territórios e mantinham certa autonomia. Nimrod mudou isso. Ele trouxe as pessoas para perto. E proximidade gera controle. Babel foi a primeira e mais importante. Localizava-se em planície fértil. Tinha acesso a rios. Possuía recursos abundantes. Mas a escolha não foi apenas estratégica, foi simbólica. Babel significa confusão, mas também pode significar porta de Deus. Nimrod queria criar a porta pela qual a humanidade entraria em nova era. Era sem Deus no comando. Cada tijolo colocado em Babel representava a declaração de independência. Ereque se tornou centro cultural. Ali surgiram escribas, artesãos
e comerciantes especializados. Akkad funcionava como base militar. De lá, Nimrod coordenava expedições e controlava rotas comerciais. Calné servia como celeiro. Armazenava alimentos que garantiam estabilidade em tempos de escassez. Juntas, essas cidades formavam um sistema autossuficiente. E sistemas autossuficientes não precisam de Deus. Pelo menos, é isso que pensam. A construção urbana também transformava mentalidades. Quando famílias viviam dispersas, cada uma mantinha suas tradições, contava suas histórias, preservava sua memória do dilúvio. Mas quando todos se aglomeravam em cidades, narrativas se misturavam, tradições se diluíam, e a voz mais alta dominava. E a voz mais alta era sempre a de Nimrod. Ele controlava o que era ensinado, o que era celebrado, o que era lembrado. As cidades também geravam economia. Pessoas trocavam bens. Especialistas ofereciam serviços. Riqueza começava a se acumular. E riqueza gera dependência. Quem prospera dentro do sistema não quer que o sistema mude. Nimrod criou prosperidade intencional, porque pessoas prósperas defendem o status quo. Elas têm muito a perder, e medo de perder é mais forte que desejo de mudar. Esse é o quinto segredo dos sistemas de rebelião. Eles compram lealdade com conforto. Arqueólogos confirmam que algumas das cidades mais antigas do mundo estão exatamente onde a Bíblia localiza o reino de Nimrod. As ruínas de Uruk, que muitos identificam como Erech, revelam planejamento urbano sofisticado. Muros enormes, templos imponentes, sistemas de irrigação, tudo datado de períodos extremamente antigos. A evidência física valida o relato bíblico. Nimrod não é mito, é história. Mas algo mais estava acontecendo nessas cidades. A idolatria estava sendo institucionalizada. Templos não eram apenas lugares de culto, eram centros administrativos. Sacerdotes não apenas conduziam rituais, eles coletavam impostos, registravam transações, educavam crianças. A religião falsa de Nimrod era inseparável de seu governo. Isso garantia que questionar a religião era questionar o próprio reino. E quem questionava o reino era traidor. As cidades cresciam rapidamente. Caravanas chegavam trazendo novos moradores. Famílias buscavam oportunidades. Jovens queriam fazer parte de algo maior. E Nimrod recebia todos, desde que se submetessem, desde que participassem dos rituais, desde que aceitassem sua liderança. A porta estava aberta, mas havia preço, e a maioria pagava sem perceber o que realmente estava entregando. Cada cidade tinha sua função, mas todas serviam ao mesmo propósito: consolidar o primeiro império humano. Provar que a humanidade não precisava se espalhar conforme Deus ordenara. Poderiam se concentrar, se organizar, se fortalecer e desafiar qualquer tentativa de intervenção divina. Nimrod estava construindo fortaleza física e espiritual, e no centro dessa fortaleza estava sendo planejado o símbolo máximo de sua audácia. E enquanto as cidades se fortaleciam, enquanto a população crescia, enquanto a prosperidade aumentava, Nimrod anunciou algo que faria seu nome ser lembrado para sempre. Uma construção que alcançaria os céus, uma torre que uniria toda a humanidade, uma declaração de que o homem não precisava de Deus. E o que aconteceu a seguir chocou gerações. Mas antes de chegarmos lá, você precisa entender o que realmente motivava esse projeto. Porque não era apenas orgulho, era algo muito mais sombrio. Capítulo 5. O Império que desafiou os céus. Nimrod havia construído cidades, organizado exércitos, estabelecido religião, mas ainda faltava algo, um símbolo, algo que comunicasse ao mundo inteiro quem ele era e o que representava. E foi então que nasceu a ideia da torre.
Mas a Torre de Babel não foi projeto arquitetônico comum. Foi manifesto espiritual. Era declaração de guerra. Gênesis 11, 3, 4 registra a conversa do povo. Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tópico chegue até os céus. Façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados. Cada palavra dessa frase revela a intenção. Façamos para nós, não para Deus, não para sua glória, para nós mesmos. Era exaltação humana pura. A ideia de chegar aos céus não era física. Eles não achavam que chegariam literalmente onde Deus habita. Era simbólica. Queriam alcançar status divino. Queriam ser como Deus, sem Deus. A mesma mentira do Éden repetida em escala coletiva. E Nimrod era o líder desse movimento. Ele coordenava o projeto, organizava os trabalhadores e garantia que ninguém questionasse o propósito. A construção exigia esforço descomunal. Milhares de pessoas moldavam tijolos diariamente. Fornos gigantes queimavam continuamente. Caravanas transportavam betume para servir como argamassa. A planície se transformou em canteiro de obras monumental. E quanto mais a torre subia, mais o povo se orgulhava. Veja o que somos capazes. Veja o que podemos fazer. Não precisamos de ninguém além de nós mesmos. Estudiosos debatem a altura da torre. Alguns sugerem que chegou a dezenas de metros. Outros falam em estrutura zigurate com múltiplos níveis. Mas a altura física é irrelevante. O que importa é o significado. A torre representava autonomia humana, independência espiritual, rejeição da autoridade divina. E isso Deus não poderia permitir. Não porque era inseguro, mas porque amava demais a humanidade para deixá-la se destruir. A frase "façamos para nós um nome" é crucial. Nome na cultura antiga representava identidade, legado, eternidade. Eles queriam imortalidade fora de Deus. Queriam ser lembrados sem referência ao Criador. Era a tentativa de construir significado existencial independente. E isso é impossível, porque o homem só tem significado em relação a Deus. Fora dele, somos pó retornando ao pó. A segunda parte da frase é igualmente reveladora. Para que não sejamos espalhados. Deus ordenara em Gênesis 9, que se espalhassem e enchessem a terra. Mas eles decidiram desobedecer. Concentraram-se intencionalmente. Criaram massa crítica de rebelião. Porque sabiam que dispersos seriam fracos. Unidos seriam imparáveis. Ou assim pensavam. Nimrod usava a torre também como ferramenta de unificação política. Enquanto as pessoas trabalhavam juntas, compartilhavam propósito. E propósito compartilhado gera identidade coletiva. A torre não era apenas construção. Era movimento social. Era revolução espiritual. Era a primeira tentativa de globalismo humano sem Deus no centro. E esse modelo se repetiria ao longo da história. A torre também funcionava como altar. Rituais eram realizados em diferentes níveis, conforme a construção avançava. Sacerdotes subiam oferecendo sacrifícios a deuses falsos. Esses deuses eram personificações de forças naturais, astros celestes e do próprio Nimrod. A idolatria atingia níveis nunca antes vistos. E o povo aplaudia, porque idolatria sempre oferece o que a carne deseja: autonomia, controle, poder. Mas enquanto a humanidade celebrava, o céu observava. Gênesis 11:5 registra que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Isso não significa que Deus não sabia o que estava acontecendo. Significa que ele decidiu agir. A paciência divina tem limites. Não porque Deus perde a calma, mas porque o amor verdadeiro intervém quando o amado está em perigo. E a humanidade estava em perigo mortal. Deus analisou a situação, viu a unidade da língua, viu a cooperação centralizada,
viu a rebelião organizada e declarou em Gênesis 11:6: Eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Não era elogio, era aviso. Unidos em rebelião, destruiriam a si mesmos. E então, Deus tomou decisão que mudaria tudo. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Com uma intervenção cirúrgica, Deus desmontou o império. Não com dilúvio, não com fogo, com confusão linguística. E no momento em que os trabalhadores não conseguiram mais se entender, Babel ruiu. Não fisicamente, mas estruturalmente. E o que vem a seguir é a parte que poucos entendem completamente. Capítulo 6. A torre que mudou tudo. A manhã começou como qualquer outra. Trabalhadores se reuniram. Ferramentas foram distribuídas. Ordens foram dadas. Mas algo estava diferente. Quando o supervisor gritou instruções, os homens olharam confusos. Repetiram as palavras, mas elas não faziam sentido. Tentaram responder, mas as respostas eram incompreensíveis. Em questão de horas, o caos se instalou. Gênesis 11, 7 e 9 descreve o que aconteceu. O Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali os espalhou sobre a face de toda a terra. A intervenção foi sobrenatural e instantânea. Famílias que falavam a mesma língua pela manhã não se entendiam à tarde. Grupos que trabalhavam juntos não conseguiam se coordenar. A unidade que sustentava o império desapareceu. A confusão linguística não foi arbitrária. Deus criou distinções que forçariam separação. Pessoas naturalmente se agruparam com quem conseguiam se comunicar. E esses grupos, incapazes de cooperar com os demais, começaram a migrar. Alguns foram para o norte, outros para o sul. Alguns seguiram rios, outros atravessaram montanhas. A dispersão que Deus ordenara e que Nimrod resistira agora acontecia de forma inevitável. A torre parou, não porque faltaram materiais, mas porque faltou comunicação. E projetos monumentais exigem coordenação. Sem coordenação, o trabalho é impossível. Os tijolos empilhados ficaram lá, incompletos, testemunhas silenciosas da arrogância humana. Babel recebeu seu nome porque ali Deus confundiu a língua de toda a terra. E esse nome seria lembrado como sinônimo de confusão e fracasso. Mas por que Deus escolheu esse método? Por que não destruir a torre com fogo? Por que não enviar juízo direto sobre Nimrod? Porque Deus estava ensinando lição crucial. O problema não era a torre, era a unidade rebelde. Destruir a torre resolveria sintoma. Deus atacou a raiz. Ele desmontou a capacidade de rebelião organizada. E fez isso de forma que preservava vidas, mas impedia a continuidade do pecado. A intervenção também revelava misericórdia. Deus disse em Gênesis 11:6 que se continuassem, nada lhes seria impossível. Isso significa que iriam mais fundo na rebelião. Criariam sistemas ainda mais perversos. Afastar-se-iam completamente até ponto sem retorno. Deus os impediu de se destruírem. Ele limitou o mal que poderiam fazer. E isso é amor. A dispersão também cumpriu o propósito redentor. Ao espalhar a humanidade, Deus garantiu diversidade cultural. E essa diversidade dificultaria futuros impérios globais. Porque enquanto houver línguas diferentes, haverá barreira natural contra a centralização total. É por isso que todo império que tenta unificar o mundo precisa primeiro unificar língua e cultura. Roma tentou com latim. O mundo moderno tenta com inglês e ideologia globalista. Nimrod viu seu sonho desmoronar. As cidades esvaziaram. Os exércitos se fragmentaram.
A religião que criara perdeu alcance. Ele ainda mantinha controle sobre grupos menores, mas o império unificado acabou. A torre permaneceu como lembrança, e seu nome, Babel, ecoaria por milênios como aviso: não desafie Deus, você perderá. Mas a história não terminou, porque embora a torre tenha parado, a ideia não morreu. Nimrod havia plantado semente, a ideia de que o homem pode ser seu próprio Deus, de que não precisamos do Criador, de que podemos construir paraíso terrestre com nossas próprias mãos. Essa semente germinaria repetidamente na Babilônia de Nabucodonosor, na Grécia de Alexandre, em Roma e em todo o império subsequente. E antes de continuarmos, deixe seu comentário. O que você está sentindo ao ouvir essa história? Está reconhecendo padrões? Compartilhe. E se esse conteúdo está abençoando você, inscreva-se e ative o sino, porque o que vem a seguir conecta tudo isso ao tempo presente. A torre pode ter caído, mas Babel nunca desapareceu, apenas mudou de forma. E o que Nimrod começou continua hoje de maneiras que vão chocar você. Capítulo 7. Idolatria. A religião de Babel. A torre caiu, mas a religião sobreviveu. E essa religião, criada sob liderança de Nimrod, se tornaria a matriz de praticamente todo o sistema pagão da antiguidade. Estudiosos de religiões comparadas identificam Babel como ponto de origem de práticas idólatras que se espalharam por todo o mundo antigo. E isso não é coincidência, é consequência direta da dispersão. Quando os grupos se separaram de Babel, a levaram consigo memórias distorcidas, levaram rituais, levaram símbolos, levaram a estrutura religiosa que Nimrod havia estabelecido. E conforme se instalavam em novas regiões, adaptavam essa religião aos contextos locais. Mas o núcleo permanecia o mesmo: adoração à criação em vez do Criador, exaltação do homem em vez de Deus, mediadores humanos em vez de relação direta. A idolatria de Babel tinha características específicas: adoração a astros celestes. Sol, lua e estrelas eram venerados como deuses. Isso violava diretamente Deuteronômio 4:19, que advertia Israel a não se desviar adorando o exército dos céus. Mas Nimrod incentivava exatamente isso, porque astros são previsíveis, podem ser estudados, e criar calendário baseado neles dava aos sacerdotes poder sobre o povo. Quem controla o tempo, controla a vida. Havia também adoração à fertilidade. Deusas representando a terra, a colheita, a reprodução. Rituais envolvendo prostituição sagrada. Sacrifícios de crianças em casos extremos. Essas práticas hediondas eram justificadas como necessárias para agradar os deuses e garantir prosperidade. E o povo aceitava porque líderes religiosos diziam que era necessário. Esse é o sexto segredo dos sistemas de rebelião. Eles normalizam o mal, chamando-o de sagrado. Nimrod também era adorado. Após sua morte, foi divinizado. Tornou-se deus guerreiro, protetor de cidades, patrono de caçadores e reis. Diferentes culturas deram-lhe nomes diferentes: Marduk na Babilônia, Baal em Canaã, Tamuz entre outros povos, Osíris no Egito. Mas a essência era a mesma: um homem rebelde elevado a status divino. E isso se tornaria padrão: faraós, césares, imperadores. Todos seguiram o modelo criado em Babel. A esposa de Nimrod, identificada em tradições antigas como Semíramis, também foi divinizada. Tornou-se a deusa mãe, rainha dos céus, figura central em cultos de fertilidade. E seu filho, Tamuz, foi adorado como deus que morria e ressuscitava anualmente. Esse mito do deus moribundo aparece em várias culturas antigas. E muitos estudiosos acreditam que teve origem em Babel. Era a falsificação satânica do plano redentor que viria em Cristo. A estrutura religiosa de Babel incluía sacerdócio hierárquico,
Templos funcionavam como centros de poder. Rituais eram complexos e misteriosos. Apenas iniciados conheciam os segredos. Isso criava elite espiritual que controlava acesso ao divino. E esse modelo também se espalhou. Egito tinha seus sacerdotes. Grécia tinha seus mistérios. Roma tinha seus colégios sacerdotais, todos ecoando Babel. Os profetas de Israel confrontaram essa religião repetidamente. Isaías 47, 1 a 15, pronuncia juízo devastador contra a Babilônia, chamando-a de Senhora de Reinos e denunciando suas feitiçarias. Jeremias 51 dedicam capítulos inteiros à queda de Babilônia. Ezequiel 8 descreve abominações praticadas no Templo de Jerusalém, que eram cópias diretas de rituais babilônicos. A batalha espiritual entre adoração verdadeira e idolatria babilônica atravessa toda a Escritura. E essa batalha não terminou. O apóstolo João, em Apocalipse 17 e 18, descreve Babilônia mística, uma prostituta sentada sobre muitas águas, embriagando as nações com o vinho de sua prostituição, vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, tendo na mão cálice cheio de abominações, e na testa um nome: Mistério, Babilônia, a Grande, mãe das prostituições e abominações da terra. Essa Babilônia do Apocalipse não é apenas cidade física, é sistema espiritual. É continuidade daquilo que Nimrod iniciou. É a religião que mistura verdade com mentira, que oferece espiritualidade sem submissão a Deus, que promete iluminação, mas entrega a escravidão. E esse sistema está ativo até hoje, disfarçado, adaptado, mas essencialmente o mesmo. E isso nos traz a pergunta perturbadora: onde está Babel hoje? Se a religião sobreviveu, onde ela opera? E a resposta pode estar mais perto do que você imagina, porque a essência de Babel não é arquitetura, é ideologia. É a ideia de que podemos alcançar o céu sem Deus. E essa ideia nunca morreu. Ela apenas veste roupagens novas. Capítulo 8. O dia em que Deus desceu. Havia movimento frenético em Babel quando tudo parou. Gênesis 11:5 registra algo desconcertante. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Deus é onisciente. Ele não precisa descer para ver nada. Mas o texto usa essa linguagem para comunicar algo crucial. Deus não apenas observava, ele estava intervindo pessoalmente. A descida de Deus representa juízo direto. Quando Deus desce, algo está prestes a mudar drasticamente. Ele desceu no Éden após a queda. Desceu em Sodoma antes de destruí-la. Desceu em Babel antes de confundir as línguas. E descerá novamente no final dos tempos para julgar a terra. Cada descida marca momento decisivo na história humana. O texto diz que ele veio ver. Mas o verbo hebraico implica mais que observação passiva. Implica avaliação judicial. Deus estava examinando evidências, pesando intenções, determinando o veredito. E o veredito estava claro. A humanidade havia cruzado linha. Eles não estavam apenas construindo torre, estavam construindo civilização sem Deus. E isso não poderia continuar. Gênesis 11:6 registra a avaliação divina. Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isso é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Essa declaração é assustadora. Deus reconhece que, unidos em rebelião, sem barreiras linguísticas, a humanidade alcançaria níveis de mal inimagináveis. A tecnologia avançaria. A imoralidade se espalharia. E o afastamento de Deus se tornaria irreversível. Então, Deus decide: desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que não entenda um a língua do outro. Note o plural. Desçamos. Isso sugere conselho divino, Trindade deliberando, Pai, Filho
e Espírito Santo concordando que intervenção era necessária. E a estratégia escolhida foi brilhante. Em vez de destruir, Deus dispersou. Em vez de matar, Ele confundiu. Em vez de aniquilar, Ele reorganizou. A confusão das línguas não foi gradual. Foi instantânea e sobrenatural. Um momento todos se entendiam. No próximo, o caos. Imagine a cena. Supervisor grita a ordem. Trabalhador responde em sons incompreensíveis. Outro tenta ajudar, mas suas palavras também não fazem sentido. Em minutos, o canteiro de obras vira Torre de Babel, literalmente. Todos falando, ninguém compreendendo. O texto diz, em Gênesis 11:8, que o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. E cessaram de edificar a cidade. A construção parou. Não por falta de recursos, não por desastre natural, mas por intervenção divina, precisa e cirúrgica. Deus não destruiu a humanidade. Ele a reorganizou. E ao fazer isso, salvou-a de si mesma. A dispersão cumpria o mandamento original. Crescei, multiplicai, enchei a terra. O que deveria ter sido obediência voluntária, tornou-se necessidade forçada. Mas ainda assim, era misericórdia. Porque Deus nunca abandona seu propósito. Ele apenas muda o método quando necessário. O homem recusou espalhar-se em obediência. Então, Deus garantiu que se espalhariam por necessidade. Babel também estabeleceu padrão para julgamentos futuros. Deus não tolera rebelião organizada indefinidamente. Ele é paciente, longânimo, mas há limite. E quando esse limite é alcançado, ele age. Às vezes com água, como no dilúvio. Às vezes com fogo, como em Sodoma. Às vezes com confusão, como em Babel. O método varia. O princípio não. A queda de Babel também prenunciava quedas futuras. Babilônia de Nabucodonosor cairia diante dos persas. Roma cairia diante dos bárbaros. Todo império que se ergue contra Deus eventualmente cai. Porque nenhum sistema humano sobrevive quando construído em oposição ao Criador. Pode durar décadas, séculos até, mas cairá. É apenas questão de tempo. E enquanto a torre ficava ali, incompleta e abandonada, enquanto os povos se dispersavam carregando suas novas línguas, enquanto o império de Nimrod se fragmentava, uma verdade ficava clara. Deus ainda estava no controle. Homens planejam, Deus decide. Homens constroem, Deus permite ou impede. E nenhuma torre, não importa quão alta, alcançará os céus sem permissão divina. Mas o que aconteceu com Nimrod? Como terminou a vida do primeiro rebelde? E o que seu destino ensina sobre todos que escolhem desafiar Deus? O próximo capítulo revela o fim de um tirano, e as lições são eternas. Capítulo 9. A queda do poderoso. A Bíblia não registra diretamente a morte de Nimrod, mas tradições judaicas antigas preservam narrativa intrigante. E essas tradições, embora não sejam escritura, carregam peso histórico porque foram transmitidas por gerações que viveram mais próximas aos eventos. Segundo o livro de Jasher, texto extrabíblico citado em Josué 10:13, Sem filho de Noé confrontou Nimrod. Sem representava a linhagem da fidelidade. Ele havia caminhado com Noé. Conhecia a história do dilúvio de primeira mão. Via a idolatria se espalhando. E não permaneceu silencioso. Ele desafiou Nimrod publicamente. O confronto não era apenas político. Era espiritual. Sem denunciava a rebelião. A Nimrod defendia a autonomia humana. Um representava submissão a Deus. Outro representava exaltação do homem. E o conflito terminou com morte de Nimrod. Alguns relatos dizem que Sem o executou como ato de justiça divina. Outros sugerem que houve batalha, mas o resultado era o mesmo. O primeiro tirano caiu. A morte de Nimrod criou crise.
Ele havia se tornado o centro do sistema. Sua personalidade sustentava o império. E quando ele morreu, o vazio foi imenso. Mas algo interessante aconteceu. Em vez de abandonar o sistema, seus seguidores o divinizaram. Transformaram sua memória em culto. E Nimrod morto se tornou mais poderoso simbolicamente do que Nimrod vivo. Esse padrão se repetiria. Alexandre, o Grande, morreu jovem e foi divinizado. Júlio César foi assassinado e foi declarado Deus. A morte de líderes carismáticos frequentemente resulta em cultos, porque é mais fácil adorar memória idealizada do que lidar com humanidade imperfeita. Nimrod inaugurou esse padrão. A tradição também relata que o corpo de Nimrod foi esquartejado e partes foram enviadas para diferentes regiões como aviso. Essa narrativa ecoa o episódio em Juízes 19, onde o corpo foi dividido e enviado às tribos de Israel como chamado à ação. Se a tradição está correta, a morte de Nimrod foi declaração pública. Rebelião tem consequências, mas o impacto mais profundo não foi físico, foi espiritual. A queda de Nimrod deveria ter encerrado o sistema, deveria ter mostrado que desafiar Deus leva à destruição. Mas o coração humano é duro. Em vez de se arrepender, o povo mitificou o líder, criou histórias de ressurreição, desenvolveu rituais de lamento. E o ciclo continuou. A esposa de Nimrod, identificada como Semíramis em tradições antigas, teria assumido liderança. E ela não apenas manteve o sistema, ela o expandiu. Afirmou estar grávida do próprio Nimrod reencarnado. E quando deu à luz, declarou que a criança era o retorno do líder morto. Esse filho, chamado Tamuz, tornou-se objeto de culto. E nascia o mito do Deus que morre e retorna. Esse mito é falsificação diabólica. Séculos antes de Cristo, Satanás estava plantando imitações baratas da verdadeira redenção, porque ele sabia que o Messias viria, e preparou o terreno com cópias distorcidas. Assim, quando Cristo realmente morresse e ressuscitasse, muitos rejeitariam dizendo que era apenas mais um mito de Deus moribundo. A estratégia era brilhante e maligna. A morte de Nimrod também nos ensina sobre limites do poder humano. Ele construiu cidades, comandou exércitos, moldou religiões, mas não pôde evitar a morte. Hebreus 9:27 declara que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Nimrod não escapou, e nenhum tirano escapa. Morte é grande equalizadora. E embora ele tenha morrido, sua influência persistiu. Não porque ele era especial, mas porque o coração humano ama a rebelião, adora a autonomia, prefere ídolos a Deus. E enquanto isso for verdade, o espírito de Babel continuará ressurgindo, em novos líderes, novos sistemas, novas torres, mas sempre a mesma essência. E isso nos traz ao presente, porque Babel não é apenas passado, é presente e possivelmente futuro. O que Nimrod começou nunca terminou, apenas evoluiu. E se você olhar ao redor com olhos abertos, verá Babel por toda parte. No próximo capítulo, e conectamos os pontos, e a revelação pode mudar completamente como você vê o mundo. Capítulo 10. O legado que nunca morreu. Séculos após Babel, algo surpreendente aconteceu. A região da Mesopotâmia, onde Nimrod havia estabelecido seu reino, tornou-se novamente centro de império poderoso. E o nome desse império carregava o DNA de Babel, Babilônia. Nabucodonosor, rei de Babilônia, reconstruiu a cidade. Ergueu muros imensos. Construiu jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E no centro, tentou reconstruir a torre, a mesma torre que Deus havia interrompido séculos antes. Ele chamou-a de Etemenanque, que significa
fundamento do céu e da terra. Era a tentativa de completar o que Nimrod começara. A Bíblia dedica livros inteiros à Babilônia. Isaías profetiza sua queda. Jeremias passa capítulos denunciando sua idolatria. Daniel vive ali durante o exílio e confronta seu poder. E Apocalipse a apresenta como símbolo final de rebelião humana. Isso não é coincidência. Babilônia não é apenas cidade, é sistema espiritual. Apocalipse 17 descreve Babilônia como prostituta sentada sobre muitas águas. As águas são povos, multidões, nações e línguas. Ela influencia o mundo inteiro. Reis se prostituem com ela. Mercadores enriquecem com ela. Ela embriaga as nações com vinho de sua imoralidade. E no final, Deus a julga. Caiu Babilônia, a grande. Mas o que é essa Babilônia? Muitos tentam identificá-la com cidade literal. Roma, Nova York. Outros sugerem sistema econômico global, capitalismo selvagem. Mas a resposta é mais profunda. Babilônia é qualquer sistema que funciona sem Deus, que exalta o homem, que mistura verdade com mentira e que oferece espiritualidade vazia, que promete liberdade, mas entrega escravidão. A religião de Babel se espalhou e tomou 1000 formas. No Egito, tornou-se culto a Osíris e Ísis. Na Grécia, mitologia com Zeus e suas incontáveis divindades. Em Roma, panteão de deuses importados de povos conquistados. Na Índia, complexo sistema de deuses e reencarnações. Na China, espiritualidade que mistura ancestrais com forças naturais. Todas compartilham elementos de Babel. Até dentro do cristianismo professo, elementos babilônicos se infiltraram. Adoração a imagens, mediadores humanos entre Deus e homens, rituais complexos que substituem fé simples, hierarquias que controlam acesso ao divino, mistura de práticas pagãs com tradições cristãs. Paulo advertiu em 2 Coríntios 6:14 a 18: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Que comunhão tem a luz com as trevas? O espírito de Babel também opera em sistemas políticos. Todo governo que tenta criar paraíso terrestre sem Deus repete Nimrod. Comunismo prometeu sociedade sem classes. Fascismo prometeu ordem e grandeza nacional. Globalismo promete paz e unidade mundial. Todos falharam ou falharão, porque nenhum sistema humano traz redenção. Apenas Cristo redime. A economia moderna também ecoa Babel. Consumismo como religião, marcas como identidade, acumulação como propósito, sucesso material como prova de valor. Tudo isso é espiritualidade distorcida. Adoração à criação em vez do Criador. E bilhões estão presos nesse sistema sem perceber que é Babel com roupagem moderna. A tecnologia atual oferece possibilidades que Nimrod nunca sonhou. Inteligência artificial, edição genética, realidade virtual, conexão global instantânea, e há vozes dizendo que finalmente alcançaremos a utopia, que resolveremos todos os problemas, que não precisamos de Deus. É exatamente o que disseram em Babel. Apocalipse 13 descreve sistema futuro, onde ninguém pode comprar ou vender sem marca da besta. Isso exige controle centralizado global. Exige tecnologia avançada. Exige união de nações. Exige língua comum, provavelmente inglês. E exige religião unificada, provavelmente espiritualidade inclusiva que aceita tudo, exceto Cristo exclusivo. Não parece Babel? A boa notícia é que assim como Deus interveio em Babel, Ele intervirá novamente. Apocalipse 19 descreve retorno de Cristo. Céus se abrem. Ele desce montado em cavalo branco e destrói os exércitos reunidos contra ele. Babilônia cai. Besta é lançada no lago de fogo. E Cristo estabelece reino que nunca terá fim. É recriação sem rebelião. Então, onde está Babel hoje? Está em todo lugar.
está em sistemas religiosos falsos, está em governos autoritários, está em economia idólatra, está em tecnologia prometendo salvação, está em cultura que rejeita absolutos morais e, mais importante, está em todo o coração que diz: não preciso de Deus, posso viver por conta própria. Mas há esperança. Cristo veio, morreu, ressuscitou e oferece caminho de volta, não através de torre que alcança céus, mas através de cruz onde céu desceu até nós. E se você sente peso dessa verdade, se reconhece Babel em sua própria vida, o próximo capítulo é para você. Porque a história de Nimrod termina com queda, mas sua história pode terminar com redenção. Capítulo 11. Babel. Hoje, o sistema que continua. Chegamos ao final dessa jornada, e a pergunta que resta é pessoal. Onde você está nessa história? Você está construindo sua própria torre? Tentando alcançar céu sem Deus? Buscando significado em sistemas que prometem, mas não entregam? Ou você reconhece que toda torre humana eventualmente cai? A verdade é que todos nós nascemos em Babel. Romanos 3, 23 declara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nascemos em rebelião, herdamos natureza caída, e sem intervenção divina, continuaríamos construindo torres até nossa própria destruição. Mas Deus não nos abandonou. Ele desceu, não para confundir línguas dessa vez, mas para falar língua que todos entendem. Amor sacrificial. João 3,16 resume tudo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo é anti-Nimrod. Onde Nimrod exaltou a si mesmo, Cristo se esvaziou. Filipenses 2, 6-8 descreve: Ele, sendo em forma de Deus, não considerou igualdade com Deus algo a que se agarrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomou forma de servo, humilhou-se, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. A cruz é torre invertida. Babel tentava alcançar céu. Cruz trouxe céu até terra. Babel dizia: fazemos para nós um nome. Cristo disse: não a minha vontade, mas a tua. Babel unia homens em rebelião. Cruz reconcilia homens com Deus. E enquanto Babel terminou em confusão, Cruz resultou em Pentecostes, onde Espírito desceu e línguas diferentes proclamaram mesma mensagem. Jesus salva. A questão não é se você já construiu torres. Todos construímos. A questão é se você está disposto a abandoná-las. Jesus disse em Mateus 11, 28-30: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Descanso. Isso é o que Babel nunca ofereceu. Nimrod oferecia poder, mas ao custo de escravidão. Cristo oferece liberdade ao custo de rendição. E essa rendição não é perda, é ganho. Porque em Cristo encontramos quem realmente somos. Encontramos propósito que nenhuma torre pode oferecer. Encontramos esperança que nenhum sistema humano pode dar. Talvez você esteja ouvindo isso após anos afastado. Você conheceu Cristo uma vez, mas se distraiu com torres modernas. Sucesso, relacionamentos, vícios, filosofias vazias, e agora percebe que está construindo Babel novamente. Volte. 1 João 1,9 promete: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou talvez você nunca entregou sua vida a Cristo. Você ouviu sobre Ele, mas sempre achou que podia administrar sozinho. Hoje, algo mudou. Você vê que todas as torres eventualmente caem e quer fundamento que não falha. Cristo é essa fundação. 1 Coríntios 3,11 declara: ninguém pode lançar outro fundamento
além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, aqui está o convite. Se você quer reconciliação, se reconhece que precisa de Salvador, se está cansado de construir torres que desabam, declare agora nos comentários: me aceite, Senhor Jesus. O Senhor é meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se você já pertence a Cristo, declare amém. Porque seu testemunho pode alcançar alguém que ainda está preso em Babel. Seu amém pode ser a ponte que traz alguém de volta. Romanos 10,14 pergunta: como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Seu testemunho importa. Babel começou com um homem, Nimrod, mas terminou com intervenção divina. Sua vida também pode mudar com intervenção divina. Não confusão de línguas, mas toque do Espírito. Não dispersão geográfica, mas reunião espiritual. Porque enquanto Babel espalhou humanidade em julgamento, Cristo reúne igreja em graça. A história de Nimrod é aviso. Torre de Babel é lição. Mas Evangelho é esperança. E essa esperança tem nome: Jesus Cristo. O único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4,12. Não há salvação em nenhum outro, não em religiões, não em filosofias, não em sistemas, somente Cristo. E se hoje você escolheu Cristo, bem-vindo à família. Procure igreja que prega a palavra, leia a Bíblia diariamente, ore sem cessar e viva não para construir sua torre, mas para glorificar aquele que desceu para te salvar. Porque no final, toda a torre cai, mas reino de Cristo permanece eternamente. Obrigado por caminhar comigo nessa jornada. Inscreva-se, compartilhe, comente e que Deus abençoe você ricamente. Até a próxima. E lembre-se, Babel caiu, mas Cristo permanece. Amém.